Vamos repercutir, Helder. Durante essa semana, Valmir Vitorino, Valci Araújo, repercutiu na Paraíba a entrevista do ex-prefeito Nobinho, da cidade de Esperança. A Paraíba debateu uma entrevista aqui, algo, né, que Nobinho falou aqui. Eu gostaria, Helder, que hoje fosse, né, tema da polêmica de hoje, porque daqui a pouco, prestação de serviço à população de Montadas. O prefeito Romero Martins vai prestar serviço de suas ações. São muitas, eu tenho certeza que essa tarde não daria, mas vamos fazer aqui um balanço no que der. Também vamos conversar com ela, a vereadora Daguia Lima, né, líder do governo na Câmara. Vamos lá, Helder, para a polêmica do dia. Pois é, meus amigos, no último sábado recebemos aqui o ex-prefeito de Esperança, Nobinho Almeida, e pré-candidato a deputado estadual. E Valmir repercutiu bastante uma fala do pré-candidato Nobinho, quando Nobinho falava a respeito, né, que esperava do prefeito de Remígio, Crado Regis, um reconhecimento do apoio, da ajuda que ele teve lá. E a Paraíba toda, muitos blogs, né, repercutiram pela Paraíba fora, alguns criticando, outros achando bom, outros achando ruim, alguns criaram polêmica em cima dessa fala de Nobinho. Mas Valmir Vitorino, onde está o erro na fala do pré-candidato a deputado estadual Nobinho Almeida? Quando ele fala, Valmir, que ele espera do prefeito um reconhecimento do apoio que ele teve, quando o atual prefeito, que é prefeito hoje, não era prefeito, era apenas candidato a prefeito. E o que eu quero dizer aqui a todos os ouvintes, principalmente da cidade de Esperança, eu, como um bom político que sou, eu não subestimo, né, Nobinho Almeida. Alguns falam que Nobinho história passada, alguns falam que Nobinho não tem mais força, outros falam isso, falam aquilo, mas eu particularmente não subestimo a força política de Nobinho Almeida, porque sei e vejo de perto, não é bajulando, é a realidade. Esperança, depois de Nobinho Almeida, é uma coisa, e antes é outra. E eu entendo, Valci Araújo, hoje, algumas pessoas, Valmir, criticam, não querem estar perto de Nobinho, mas muitos deles, Nobinho estendeu a mão, foi um ombro amigo, foi um abraço amigo, quando precisaram. E hoje, eu não digo assim, que a tinta da caneta acabou, que eu acho que não acabou não, a tinta não. Hoje, como não existe mais um mandato, né? Então estão achando que Nobinho Almeida, né, está fora de linha ou está ultrapassado. Eu gostaria de ouvir a opinião de Valmir Vitorino nesse sentido. Pois é, Ronaldo e amigos da Paraíba, como de fato todo mundo sabe que a política ela se faz justamente com apoios. Não poderia ser diferente. E não houve nenhuma maldade na fala de Nobinho quando se referiu naquele linguajar. E as pessoas começaram a interpretar de uma forma errada. Mas toda pessoa e todo político sabe que política justamente se faz dessa forma, com apoio, com respeito. E o respeito que Nobinho teve com o prefeito de Remígio quando não era prefeito foi levar o apoio, justamente erguer as bases e deu o resultado que deu. Então eu acho que até se comentava que o prefeito de Remígio não se manifestou. Por que não se manifestou? Porque eu creio que ele não viu nas palavras de Nobinho, uma ação de desconsideração, mas um fato verdadeiro que todo e qualquer político que estivesse engajado numa campanha, o mínimo que queria e teria que ter o respeito seria o apoio. Então, a imprensa está usando um sensacionalismo muito forte, mas não houve agravantes na palavra, e Nobinho, como ele bem falou, é um nome leve, é um nome que tem história dentro de Esperança e da Paraíba através das empresas.
não é simplesmente na parte da política, mas tem gerado muito emprego dentro do estado da Paraíba, tem um respeito de muita gente, inclusive teve uma grande comitiva aqui com ele, no sábado passado, quando foi na sua entrevista, as pessoas realmente abraçando, entendendo que Nobinho é um nome forte para representar os paraibanos naquela casa legislativa, se porventura viesse ser eleito. E não temos dúvida, inclusive, uma grande parte da mídia hoje se comenta muito a respeito desse ponto, Ronaldo e amigos, que realmente lá vai ter uma cadeira cativa para ele. Pode ter certeza disso. Pois é, rapaz. Eu particularmente não é puxando o saco, nem preciso disso. Mas eu preciso reconhecer a liderança que é Nobinho Almeida. É uma fênix da política regional. Sem dúvida. Só se ele não quiser, aí é diferente. A gente tem que respeitar, se ele não quiser. E se ele não quiser, é uma decisão também dele. Nós temos que respeitar. Cada um tem seu estilo de fazer política. Tem uns que faz mídias, mas não tem apoio. De repente, ele pode estar fazendo esse jogo aí, mas ele não parou de articular, não parou de conversar com a liderança. E no momento certo, ele, sem sombra de dúvida, ele cairá em campo. E eu não tenho dúvida, né? A decisão que ele tomar, eu tenho certeza que a população de Esperança, aqueles que reconhecem realmente, porque devemos, Valmir, sem dúvida, devemos, sem sombra de dúvida, reconhecer, né? Nobinho, ele, em 2024, ele foi soldado, né? Ele foi general, ele foi soldado, ele foi para a linha de frente aí, como foi aqui Esperança, foi lá em Remígio. E qual era a novidade de Cláudio Regis? Retribuir Valci Araújo, esse apoio. Agora alguns estão invertendo os papéis, né? Querendo colocar Nobinho de